Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz bem grande seja a sua porção e a porção da sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a estudarmos junto o livro de Jonas. Este 10º episódio é Deus em primeiro lugar. Algumas das valiosas lições que se destacaram nos episódios anteriores são fazer a vontade de Deus e não sair para fazer os nossos próprios caminhos, para evitar distrações atraentes. Quando desobedecemos ao Senhor, podemos afetar negativamente a vida de amigos, de famílias, até mesmo das pessoas ao nosso redor. Devemos estar abertos para mudanças. Vamos ver as pessoas da perspectiva de Deus. Não permitir que rancores, ofensas ou decepções pessoais nos tornem amargos ou implacáveis. Essas razões talvez tenham influenciado o raciocínio e o comportamento de Jonas em relação a Nínive. Se ficarmos justificando as nossas queixas, pode nos custar caro, pode nos fazer violar e desobedecer a outros princípios e instruções da palavra de Deus. Isso quase custou a vida de Jonas. Agora vamos continuar a estudar o livro de Jonas, de capítulo 2, de versículo 1 agora, para que possamos aprender algumas lições mais valiosas. Os 2 últimos versículos do capítulo 1 dizem que Jonas foi lançado ao mar e um grande peixe que Deus havia preparado o engoliu. Em capítulo 2, verso 1, então Jonas do ventre de peixe orou ao Senhor seu Deus. A lição aqui é a quem ou que você recorre primeiro quando está em perigo. Alguns primeiros fariam algumas telefonemas importantes, eles poderiam fazer ligações para algumas pessoas que eles acreditam que pode ajudar eles. Alguns recorrem ao Google, pesquisa na internet, outros murmuram, reclamam, outros protestam e lutam. Outros primeiro se justificarão dizendo por quê, as coisas não podem ser assim, como se não as suas falhas. Alguns primeiro negarão, que eles dirão assim: essa não é a minha porção, esse eu rejeito, isso, aquilo não pode estar acontecendo comigo, ou Satanás, eu te repreendo, etc. Essas coisas é o que alguns diriam. Aí depois eles se voltaram para o Senhor como o último resultado, somente depois que todas as outras coisas falharam com eles. Posso te dizer uma coisa: repreendendo o diabo ou repreender o diabo não é o mesmo que orar ao Senhor Deus. Quando a coisa fica ruim, busca a Deus, pega no Senhor. Eles estão conversando com 2 pessoas distintas, uma situação e falando, que essas coisas não são relacionadas. A quem você se dirige quando a coisa fica ruim? Isso é muito importante. Quando as pessoas que você procurava eventualmente não são capazes de resgatar você, aí você fica desapontado, ressentido. Então, isso vai diminuir a sua estima, que você foi pedir socorro, ajuda de alguém que não tem como te ajudar. Por essas pessoas, você se sente menor, se sente pequena, esquecendo de que essas pessoas também podem ter as suas próprios desafios, as suas necessidades.
antes de primeiro recorrer especialista ao seu redor, qualquer coisa, eu quero te dizer, meu amado, volte-se para Deus primeiro, fala com Deus, antes de qualquer outra coisa. Infelizmente, depois que o braço da carne falha, aí que pessoas vai buscando Jeová como último resultado. E neste momento a situação pode ter piorado realmente. Mas graças a Deus, no caso, esse não foi o caso de Jonas. Ele era mais esperto do que aquilo. Assim que ele se viu na barriga do peixe, a primeira coisa é falar com Deus. Capítulo 2, verso 1. Diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, fora da barriga do peixe. Segunda lição, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. A lição é, por favor, garanta sua profunda comunhão e relacionamento com o Senhor Deus, quando tudo ainda está bem, antes do dia da angústia. Antes do dia da angústia chega, para que você possa dizer, como o rei Davi, no Salmos 48, verso 14. Esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente, para que nos tempos de angústia, quando invocamos a Deus, Ele não nos falha. Ele nos fala, como em capítulo 7 de Mateus. Mateus 7, verso 23, disse, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Meu ponto aqui é em Tiago, capítulo 4, verso 8, disse, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Lembra-se que o rei Davi disse no Salmos 18, verso 3, invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia! Dos meus inimigos. É assim que podemos ser salvos na hora da angústia, quando invocamos o Senhor, que conhecemos a Ele, que também nos conhece. Busca a Deus. No dia da angústia, invoca o nome do Senhor. E Ele vai te atender. Era isso que Jonas fez. Graças a Deus. Bom, nós vamos continuar. Vamos orar. Pai, viemos diante do Senhor nesta hora, pedindo perdão por todas as nossas deficiências, negligências, por tornar o Senhor, colocar o Senhor em segundo plano. Número 2, por favor, nós pedimos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja a nossa primeira opção, nossa opção, por colocar o Senhor do lado. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos que a Tua vontade prevaleça em tudo, toda a nossa decisão, em nome de Jesus. Para nós voltarmos para pedir ao Espírito Santo do Senhor, depois que todas as outras, nós não queremos fazer isso, depois que todas as outras coisas falham. Senhor Pai, pedimos para que o Senhor nos perdoe e nos dê a graça de lembrar de colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. E que o Senhor nos dê sabedoria e direção para de onde encontramos ajuda. Em nome de Jesus, porque o Senhor que é a nossa força, o nosso socorro, em nome de Jesus, amém. Por favor, compartilha os nossos canais de edificação. Que Deus te abençoe.